Cansado de falar, 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 e ninguém te entender? De se sentir perdido em um mar de palavras sem alcançar o resultado que deseja? Imagine isso. Você domina a arte da comunicação, influenciando quem quiser, quando quiser. Sua mensagem se torna irresistível, conquistando a atenção e a ação de qualquer um. Essa não é apenas mais uma teoria, é um código secreto. 7 frequências ocultas, 7 chaves para destravar o poder da comunicação, reveladas pelo renomado Erwin M. Semanos. Neste vídeo, não haverá enrolação, não haverá jargões, só o essencial. As respostas diretas que você precisa para dominar a arte de influenciar e transformar sua vida. A comunicação tem um poder invisível, capaz de mudar realidades, influenciar pessoas e transformar vidas. Não se trata apenas de palavras soltas ao vento, mas da intenção por trás delas, do impacto que causam em quem as recebe. Erwin M. Semanos nos convida a enxergar esse poder sob uma nova perspectiva ao apresentar as 7 frequências da comunicação, diferentes estilos pelos quais transmitimos nossas mensagens. Cada frequência carrega uma essência própria, um propósito singular, e a escolha certa pode ser a chave para que nossa mensagem seja ouvida, compreendida e verdadeiramente sentida. Imagine um líder que, com suas palavras, desperta entusiasmo e confiança naqueles que o cercam. Esse é o comunicador motivador, alguém que inspira e encoraja, que sopra vida nos sonhos adormecidos e fortalece a determinação de quem o escuta. Suas palavras são combustível para a ação, guiando pessoas em direção ao seu potencial máximo. Por outro lado, há aqueles que desafiam o status quo, que não aceitam a estagnação e instigam a mudança. O comunicador desafiador provoca reflexões profundas, obriga a enxergar além do óbvio, questiona crenças limitantes e empurra os outros para fora da zona de conforto. Como um professor que incentiva seus alunos a pensarem de forma crítica, ele não traz respostas prontas, ele acende a centelha da transformação. Já o comandante é aquele que carrega a voz da firmeza e da autoridade. Suas palavras não deixam margem para dúvidas. Ele é direto, assertivo e transmite segurança inabalável. Como um CEO que traça a direção estratégica de uma empresa, sua comunicação guia, orienta e define o caminho a seguir. Mas a comunicação não é feita apenas de ordens ou provocações. Há também aqueles que dominam o conhecimento e o compartilham com precisão e credibilidade. O comunicador especialista é a fonte confiável, aquele que transmite informações embasadas, esclarecendo o que antes parecia obscuro. Como um médico que explica um tratamento com embasamento científico, ele traz luz ao entendimento. Ao lado dele, há o professor, mestre na arte de tornar o complexo simples. Ele transforma conceitos difíceis em ideias acessíveis, ensina com clareza e torna o aprendizado envolvente. Seu talento está em abrir portas para o conhecimento e permitir que ele seja aplicado de forma prática, como um palestrante que prende a atenção do público ao traduzir um tema técnico em algo palpável e cativante. E então, há o vidente, aquele que enxerga além do presente, que capta tendências antes que elas se concretizem e compartilha visões inspiradoras. Ele fala sobre futuros possíveis e planta sementes de inovação. Como um empreendedor visionário que antecipa mudanças no mercado e conduz sua equipe à inovação, sua comunicação desenha cenários ainda não vividos. Por fim, encontramos o curador, cuja comunicação é um bálsamo para a alma. Ele escuta com empatia, acolhe dores, oferece suporte e guia aqueles que precisam de alívio. Suas palavras têm o poder de curar, de trazer conforto, como um terapeuta que conduz um paciente pelo caminho do autoconhecimento e da superação. Cada um de nós transita por essas frequências, muitas vezes sem perceber. O verdadeiro poder da comunicação está em reconhecer qual delas usar em cada momento, para que nossa mensagem não apenas seja dita, mas realmente ouvida, compreendida e sentida. A comunicação é como uma melodia, e cada pessoa tem sua nota dominante. No entanto, para que a mensagem chegue ao coração de quem escuta, é preciso saber tocar todas as notas no momento certo. Muitas vezes, a falta de conexão não significa que a mensagem seja ruim, mas sim que a frequência usada não é a mais adequada para aquele público ou situação. Dominar todas as frequências da comunicação é a chave para que as palavras tenham um impacto real. Mas há um detalhe importante: toda frequência tem sua sombra. Assim como a luz projeta sombras ao seu redor,
A comunicação também pode ser distorcida por inseguranças, intenções ocultas ou desejos egoístas. Quando isso acontece, o que antes inspirava e conectava pode se tornar manipulador, opressor ou superficial. O motivador pode se transformar em um mero performático. O desafiador pode se tornar um manipulador e o comandante pode virar um ditador. As frequências da sombra são versões distorcidas das 7 frequências da comunicação. Elas surgem sem que muitas vezes percebamos, moldadas por experiências passadas, pelo ambiente em que vivemos e até pelas expectativas externas. Quando caímos nessa armadilha, nossa comunicação perde a autenticidade, afastando as pessoas em vez de conectá-las. O motivador, por exemplo, é aquele que inspira, que encoraja e desperta entusiasmo genuíno. No entanto, se sua comunicação for guiada por vaidade e pela necessidade de aprovação, ele se torna um performático, alguém que fala o que os outros querem ouvir, mas sem acreditar de verdade no que diz. Suas palavras podem soar bonitas, mas vazias, sem alma, sem verdade. Ele prioriza aplausos, busca incessantemente validação. Com o tempo, sua comunicação se torna artificial e previsível. A saída: retornar à autenticidade, falar com o coração, sem a necessidade de impressionar. Já o desafiador, aquele que instiga a reflexão e a mudança, quando movido por intenções erradas, transforma-se em um manipulador. Ele não questiona para construir, mas para desestabilizar. Suas palavras não incentivam, apenas intimidam. Em vez de provocar crescimento, suas críticas tornam-se destrutivas, minando a confiança de quem o ouve. Para não cair nessa sombra, é preciso desafiar com empatia, tendo como propósito real ajudar os outros a evoluírem e não apenas confrontá-los. E há também o comandante, que na sua forma mais elevada guia com clareza e segurança. No entanto, quando cai na sombra, ele se torna um ditador. Sua liderança deixa de ser inspiradora e se torna autoritária, rígida, inflexível. Ele impõe sua visão sem espaço para diálogo, acreditando que só sua voz deve ser ouvida. Quando isso acontece, sua comunicação perde o impacto positivo e passa a ser temida, não respeitada. Para evitar essa armadilha, é essencial liderar com firmeza, mas sem perder a escuta e o respeito pelo outro. Todas as frequências têm sua dualidade, seu lado iluminado e sua sombra. A chave para uma comunicação poderosa está na consciência. Observar qual frequência utilizamos com mais frequência e identificar quando estamos caindo na sombra nos permite corrigir o curso antes que a comunicação se torne um reflexo do medo, da manipulação ou da insegurança. Afinal, as palavras têm poder, mas só fazem sentido quando usadas com verdade. O verdadeiro líder não impõe, ele inspira. No entanto, quando a sombra do comandante se manifesta, surge o ditador, aquele que confunde liderança com dominação. Ele dá ordem sem ouvir, impõe sua visão sem espaço para questionamentos e espera obediência cega. Sua voz se sobrepõe a todas as outras, sufocando o diálogo e transformando a autoridade em opressão. Mas o verdadeiro comandante sabe que liderar não é sobre controle, e sim sobre construir junto. Ele escuta, valoriza sua equipe e compreende que o respeito mútuo é a base da verdadeira liderança. Já o especialista, aquele que domina o conhecimento e compartilha sua sabedoria, pode, na sombra, tornar-se o arrogante. Ele age como se sempre estivesse certo, menospreza opiniões contrárias e usa palavras difíceis não para ensinar, mas para impressionar. Sua comunicação deixa de ser um convite ao aprendizado e se torna um instrumento de superioridade. Mas o verdadeiro especialista não busca provar nada. Ele ensina para elevar os outros, com humildade e abertura. O professor, mestre na arte de tornar o complexo acessível, quando guiado pela rigidez, se transforma no dogmático. Ele não ensina, dita regras. Seu conhecimento é apresentado como verdade absoluta, e qualquer questionamento é visto como desafio. Ele espera que os outros apenas repitam suas palavras, sem refletir, sem questionar. No entanto, o aprendizado real acontece no diálogo, na troca de ideias. Um verdadeiro professor incentiva perguntas e reconhece que ensinar também é estar disposto a aprender. O vidente, aquele que enxerga o futuro e inspira novas possibilidades, pode, na sombra, se tornar o ilusionista. Suas promessas são grandiosas, mas vazias. Ele cria visões fantásticas sem base na realidade,
vende sonhos sem caminhos concretos para torná-los reais. Suas palavras encantam, mas não constroem. No entanto, um visionário de verdade fundamenta suas ideias e trabalha para que elas se tornem viáveis. Ele não apenas prevê o futuro, ele o molda. E por fim, há o curador, que com sua empatia e sensibilidade ajuda os outros a se curarem. Mas se perder o equilíbrio, ele se torna o mártir, aquele que carrega os problemas do mundo nas costas, que se anula para cuidar dos outros, que sente culpa por dizer não. Seu desejo de ajudar se transforma em um peso insustentável, levando à exaustão e ao esgotamento emocional. Mas a verdadeira cura não vem do sacrifício absoluto. Ela surge quando se aprende a ajudar sem se perder no processo. Todos, em algum momento, podem cair nas frequências da sombra. Elas não surgem de propósito, mas de medos, inseguranças e intenções mal direcionadas. Para evitar que isso aconteça, é preciso estar atento à forma como nos comunicamos. Sempre que perceber que sua frequência está distorcida, pergunte-se: estou falando para ajudar ou para manipular? Minha comunicação é genuína ou estou tentando impressionar? Estou liderando com empatia ou apenas impondo minha vontade? A comunicação tem um impacto profundo nas relações, nos ambientes e nas pessoas ao nosso redor. Quando usada com autenticidade e intenção positiva, ela tem o poder de conectar, transformar e inspirar. Às vezes, o valor de uma mensagem não está em questão, mas sim a maneira como ela é transmitida. Se as palavras não ressoam, se encontram resistência ou são mal interpretadas, pode não ser um problema do conteúdo, mas da frequência escolhida. Como uma melodia que precisa da nota certa para tocar o coração de quem a ouve, a comunicação exige sintonia. Quando ajustada corretamente, ela tem o poder de atravessar barreiras, criar conexões e provocar transformações.